Nesse vídeo eu vou explicar para vocês como usar o seu mapa astral. Mas antes disso, eu vou dar uma breve explicada o que é e para que serve o mapa. E depois o que você faz com ele. Como você pode usá-lo de ferramenta de autoestudo, de autoconhecimento. Então, para quem não conhece, esse é o mapa. E ele é uma foto do céu, como se a gente estivesse olhando daqui para cima. Então, é como se a gente estivesse aqui no centro, como ponto de observador, estivesse olhando para cima no céu e tirasse uma foto. É um mapeamento, é uma planta, só que de cima. Então, o que a gente tem aqui, essas partes de fora coloridas, elas são os 12 signos que são as constelações que estão no nosso sistema solar, que esse círculo forma o que a gente chama de zodíaco. Dentro desse espaço, então, todos nós temos todos os signos. Você não é só o signo que você nasceu. Não, você tem todos os signos no seu mapa. Todo mundo tem todos os signos. Porque todos nós fazemos parte desse sistema. Esses desenhos do lado de dentro aqui, eles são os planetas que estão andando no sistema solar, através dessas constelações. E onde que eles estão? Então, isso é um mapa, é um mapeamento do céu. Essas divisões aqui, elas são chamadas de casas terrestres, porque elas vão representar 12 partes da nossa vida. Então, brevemente, para dar uma noção, essa primeira parte, a gente começa daqui, que é chamada casa 1, é a nossa personalidade, quem eu sou. A casa 2 é o que eu tenho, são as nossas posses materiais. A casa 3 é o que eu penso, é como funciona a mente, a cabeça, a comunicação. A casa 4 é a casa da família. A 5 é a casa do amor, da autoestima, dos filhos. A casa 6 é a casa do dia a dia, da rotina, da saúde. A casa 7 aqui é a casa de relacionamento. A casa 8 é o meu mundo particular, é o meu íntimo. A casa 9 são os meus objetivos, é o que eu acredito. A casa 10 é a minha profissão, o meu trabalho. A casa 11 são os meus amigos, o meu papel na sociedade. E a casa 12 é a espiritualidade, é o inconsciente. Então, a gente casa esse espaço das áreas da vida, que todo mundo tem, só que cada um vai ter um signo em cada casa. Isso é particular e é marcado pelo signo ascendente, que vem com a hora do seu nascimento, hora, dia e local. Porque é o que vai marcar lá no globo terrestre a latitude, a longitude, é onde vai mapear como estava o céu exatamente no ponto de observação do lugar que você nasceu, na hora que você nasceu. E aí você vai aprender a conhecer o seu mapa. Então, a gente tem um mapeamento da nossa alma, da nossa vida, de todos os assuntos, que a gente pode se aprofundar muito nisso aqui tudo. E são coisas que a gente não para de se conhecer, de se descobrir, de se estudar através dessa ferramenta quando a gente aprende a usá-la. Mas, para isso, eu convido você a vir estudar astrologia comigo no meu curso. Vou deixar aqui na descrição. Mas, nesse momento, eu vou ensinar para vocês sobre o trânsito da Lua. Porque nas previsões, nos horóscopos que eu solto semanalmente, eu explico onde está a Lua, em que signo. Por quê? A Lua, ó, esse símbolozinho aqui, né? Acho que é o mais simples e o mais fácil. Ela faz todo esse movimento, todos esses desenhos, todos esses planetas, eles vão andar em volta desse círculo, que é essa mandala, que é, na verdade, o nosso sistema solar. Só que cada um tem o seu tempo.
A Lua é o mais rápido, então ela anda a cada signo. Vou olhar aqui esse desenho de fora, essa parte colorida, tá? Ela vai andar a cada signo, que é cada constelação, a cada 2 a 3 dias. E ela vai passar, né, por aqui. Então, cada símbolo desse aqui a Lua está andando no signo de Peixes, depois a Lua vai passar 2, 3 dias para o signo de Áries, depois 2, 3 dias para o signo de Touro, depois para Gêmeos, para Câncer, para Leão, depois ela passa por Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário, volta para Peixes, e ela vai fazer todo esse ciclo. Esse ciclo da Lua é o ciclo que a gente chama de lunação, que é o tempo que ela leva, em torno de 28 dias, para fazer toda essa volta nessa mandala. Conforme ela anda, então, se a gente pegar 28 dividido por 12, dá 2, alguma coisa. É exatamente esse tempo, 2 dias e meio, 2 dias e um pouquinho, né, que a Lua demora em cada signo para dar volta. Então, a cada 2 dias, mais ou menos, a gente vai olhar para uma parte da nossa vida, a gente vai sentir. A Lua, ela trabalha o nosso emocional. Então, conforme ela anda, ela mexe no nosso humor. E a cada 2 dias a gente se sente de uma forma, dentro daquela energia que aquele signo traz para a gente. E a gente mexe numa área da nossa vida. Então, a nossa vida ela é cíclica. Todo mês a gente vai olhar para todos os assuntos da nossa vida. É como se a gente fizesse assim uma ronda em cada área da nossa vida, a cada 2 dias, mais ou menos, para trabalhar cada questão e depois começa tudo de novo. Quando a gente começa a prestar atenção nisso, a gente começa a ver que a nossa vida é um relógio, assim como os ponteiros são os planetas. Aliás, o nosso tempo é contado pelo céu, as nossas estações do ano, os nossos dias. Só que a gente começa a conseguir olhar para isso de uma forma mais personalizada. A gente começa a se observar e ver a nossa dinâmica, como a gente funciona. Aqui, ó, eu vou olhar uma casa, tá? Um espacinho aqui. Só que o lado de fora é o colorido, tá? É o signo. O lado de dentro é a casa e o lado de fora é o signo. Tá vendo que não cai certinho, não bate certinho? Então, dentro de uma casa, eu tenho 2 signos, olha. Eu tenho um tantão desse signo aqui, que é de Peixes, e um pedacinho do signo de Áries. Aí, eu vou mudar para a segunda área da minha vida, segunda casa. Eu tenho um tantão desse signo de Áries e um pedacinho do signo de Touro. E assim vai. O que isso significa? Que quando a Lua estiver andando aqui no signo de Peixes, quando ela entrar, eu começo, no primeiro dia, eu vou estar trabalhando dentro dessa área aqui, ó, que é a casa 12, do inconsciente, que é aquele momento que a gente fica mais silencioso, mais frágil, mais estranho, mais intuitivo. A partir do segundo dia, porque se eu pensar que isso aqui divide mais ou menos em 2 e um pouquinho, considera a metade aqui. Então, no segundo dia que a Lua já está em Peixes, ele começa a andar dentro da minha casa da personalidade, e mais o primeiro dia do signo de Áries. Quando a Lua estiver passando na minha casa 1, eu vou prestar atenção como eu me sinto. Às vezes mexe com o meu corpo, com a minha vitalidade, com a minha saúde, mexe bastante em como a gente está. Quando a Lua está passando pela casa 2, a gente vai trabalhar a parte financeira. É quando eu vou cuidar das minhas coisas. Quando está passando na casa 3, eu vou ficar muito mais alerta, vai mexer muito com a minha cabeça, com os meus pensamentos. Quando passa na casa 4, são os 2 dias que eu estou cuidando mais com foco no assunto familiar, cuidando da casa,
Quando tá na casa 5, eu tô muito focada nos filhos, eu tô focada em fazer alguma coisa por mim, alguma coisa que eu gosto, que eu me sinta bem. Quando passa aqui na casa 6, eu preciso cuidar da saúde, eu preciso dar uma arrumada nas coisas, dar uma organizada. Às vezes é o dia da faxina, que eu sinto vontade, que preciso pôr as coisas em ordem. Quando tá passando na casa 7, é quando pega o relacionamento. É a coisa mais importante, eu sinto necessidade de troca, né? A relação é importante. Quando passa na casa 8, normalmente a gente fica bem calado e é onde normalmente tem os processos mais difíceis de passar. Quando passa na casa 9, eu já dou uma melhorada, fico pensando mais na vida, o que eu quero. Quando passa na casa 10, são os dias que eu vou para a rua, que o foco é viver lá o trabalho, o mundo lá fora. Quando passa na casa 11, são os dias que eu vou dar atenção para os amigos. Quando passa na casa 12, são os dias que eu vou me recolher. É sempre assim? Normalmente, mas aí depende de você se observar. Por isso que é muito interessante, porque depois que você começa a se observar ciclo após ciclo, você começa a identificar quais são as luas mais difíceis de você passar. Normalmente é a lua que você tem dentro da sua casa 8, dentro da sua casa 12, que não é igual para todo mundo. Então você começa a se conhecer mais profundamente. Aí quando a lua está mudando de signo, você já sabe qual que você fica melhor, qual que mexe mais com você, qual que você fica mais amuado. Você começa a prestar atenção nesse relógio cósmico. E você começa a saber usar esse relógio cósmico para entender o que você está sentindo, o que você está passando, para respeitar esse tempo, respeitar essa leitura, para se observar e principalmente para se conhecer. Porque a cada ciclo que a gente passa é uma lição, é um trabalho que a gente está fazendo. E ao longo disso tudo, a gente vai vendo que a nossa vida é uma grande espiral, porque a gente passa cada ciclo fazendo essa ronda em todas as áreas da nossa vida. E quando a gente faz isso com mais consciência, a nossa vida ganha mais sentido. Não parece que as coisas são em vão. A gente começa a ter mais clareza da nossa evolução, do nosso desenvolvimento, mais atenção ao nosso crescimento. E a chave para tudo na vida é através do nosso autoconhecimento. Para todas as coisas que a gente precisa, para todas as coisas que a gente precisa se desenvolver, tudo vem através do nosso autoconhecimento. Então, se você tem o seu mapa, você já pode começar a usá-lo, e a se estudar, a se observar. Se você nunca fez seu mapa, eu recomendo que você faça uso dessa ferramenta incrível. Mas melhor ainda, se você quer se aprofundar, eu te convido a vir estudar astrologia e descobrir como se aprofundar nesse caminho de autodescoberta. Quanto mais a gente se conhece, mais a gente conhece sobre a vida.